Ok, começamos a gravar. Bom, meninos, bom dia, espero que todos estejam bem. Na nossa aula passada, caso vocês tenham acompanhado, nós falamos um pouco sobre arte egípcia. Na verdade, já estamos falando sobre arte egípcia tem um tempo, né? Acho que já temos umas 2 a 3 aulas falando sobre... Não, muito mais, nós já temos acho que umas 4 aulas falando sobre arte egípcia. Espero que vocês tenham assistido alguma delas, né? Para que a gente possa começar a dar, para que a gente possa dar continuidade à nossa aula de hoje. Mas eu já peço para que vocês peguem o livro de vocês, na página 5. Deixa eu só conferir se eu estou no livro certo, porque na aula passada eu fiquei até a metade da aula falando sobre o livro do 7º ano, sendo que nós estávamos no 9º. Ai, que raiva. E aí, gente, olha só. No livro de vocês, a gente fala sobre arte egípcia, tá bom? Qual livro? O livro do 2º bimestre. Não é o livro de atividades, o livro de atividades não tem artes, é o livro didático mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui se ele tem número. Volume 2, isso mesmo. Então, olha só, gente, quando a gente fala sobre arte antiga, né, quando a gente fala sobre idade antiga, a gente fala sobre o seu início que teve há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Então, a gente está falando de um período muito antigo. Lembre-se que, antes de entrar na idade antiga da arte, nós falamos sobre a arte rupestre, né? Demos uma pincelada sobre o que era a arte rupestre, nos aprofundamos em relação dos materiais utilizados dentro da arte, mas vejam e percebam bem que, quando a gente começa a falar sobre arte, nós estamos falando também sobre história, né? E para se conseguir compreender a arte, muito mais do que apenas pegar um pincel e uma tinta, a gente precisa compreender o seu lado histórico, né? E aí, a arte antiga, ela vai falar também sobre o Egito Antigo. O Egito, ele se dividiu em várias fases, né? E em todas essas fases, a gente tem muitas criações artísticas que são muito pertinentes e importantes para esse momento e que influenciam o nosso cotidiano de uma maneira em que às vezes a gente nem consegue perceber, que a gente nem imagina. Só um momento que eu vou espirrar. Pronto, perdão, Missy. E aí, gente, olha só, existem algumas manifestações, algumas obras de artes que foram feitas naquele momento. Obrigada, amém, saúde para nós todos, né? Glória a Deus, enfim. E aí, a gente tem algumas criações artísticas que foram importantes naquele momento e que também fazem continuidade na nossa cultura, naquilo que nós somos hoje em dia. Apesar de estarmos falando sobre uma cultura ocidental, oriental, enfim, ambos também irão influenciar um ao outro, tá bom? Então, olha só, a arte egípcia, entre as civilizações da antiguidade, ela é a mais longeva, é uma das principais que se desenvolveu dentro do Egito, tá? Ela se estendeu por mais de 30 séculos e é uma civilização bastante complexa, cheia de significados. A sua organização social é super rica, as suas realizações culturais, o seu entendimento com questões divinas também vai guiar o contexto cultural da arte, tá? Ai, meu Deus, não tô conseguindo mais gravar. Enfim. Não tem problema, a gente dá continuidade aqui. Não, tô gravando sim. Aí, olha só, todas essas questões que permeiam a arte do Egito, ela vai influenciar a sua obra, as suas criações. E isso é importante para que a gente consiga compreender a maneira com que ela foi feita, né? Não adianta eu somente olhar para uma obra de arte e falar, ah, legal, não entendi nada. Em primeiro lugar, eu preciso compreender o movimento histórico, aquilo que se acontecia naquele momento, as suas formas de organização social, sua ligação com seres divinos, enfim, para que eu consiga compreender os motivos pelos quais levaram as pessoas a criarem obras de arte daquela forma. Eu vou contar para vocês uma historinha, né? Uma historinha bem didática para que vocês compreendam esse momento aí
da Idade Antiga, da arte egípcia, para que vocês consigam compreender a forma pelo qual as suas criações passaram a ser feitas, passaram a ser, né, criadas, enfim. A gente tem, nesse momento, lá na pré-dinastia do Egito Antigo, né, naquele momento em que as dinastias ainda estavam sendo criados, em que as pessoas acreditavam, tinham uma ligação muito grande com seres divinos, beleza? Ok. E aí, dentro dessas criações, dessas concepções com os seres divinos, afinal de contas, eles acreditavam em muitos deuses, né? Eles não eram monoteístas como nós somos, né? Acreditamos apenas em um deus, eles acreditavam em vários deuses. E assim, é importante lembrar que cada região existiam deuses diferentes, tá? Então, era vasto o número de deuses que essa civilização acreditava. Afinal de contas, a gente tinha muitas tribos, né? Se assim pode se dizer. Sim, pode dizer dessa maneira. Tribos, né? E aí cada lugarzinho desse acreditava em vários deuses diferentes. E aí acontece que em um desses lugares a gente tem o deus Osíris, né? Deus Osíris, ele está ligado a um deus bastante importante para essa cultura, porque ele era um deus em que todas as pessoas confiavam, acreditavam, reverenciavam, né? Ele era muito importante para a sociedade, era ele quem dava a organização da sociedade, enfim. E aí, Osíris, ele se casou com a sua prima, e isso com a sua irmã, perdão. Isso era totalmente comum, tá? A gente está falando de um período há 4.000 anos antes de Cristo, gente. Então, essas concepções eram totalmente normais, tá bom? Sem altos julgamentos sobre esse momento, tá? Isso era completamente normal. E aí, Osíris, ele se casou com a sua irmã, chamada Ísis, tá? A Ísis, ela também era considerada uma deusa muito importante. E eles se casaram. Só que Osíris, ele tinha um irmãozinho, bem história do Rei Leão, gente. Vejam só, ele tinha um irmão que tinha muitos ciúmes dele, tinha muita inveja dele e queria tudo aquilo que Osíris tinha. Então, para conseguir ganhar tudo aquilo que Osíris tinha, que era o respeito das pessoas, o controle da comunidade, né, para que ele também fosse reverenciado, enfim, para que essas questões acontecessem, o irmão de Osíris passa a tentar burlar a vida de Osíris. Então, em um determinado momento, numa briga que acontece lá, ele pega Osíris, coloca ele dentro de um saco vivo e joga ele dentro do Mar Morto, do Mar Mediterrâneo ou do Mar Morto. Do Mar Morto. Joga ele dentro do rio, dentro do Rio Nilo. E aí, gente, jogando ele dentro do Rio Nilo, ele desaparece. A sua esposa, que é muito fiel, a Ísis, passa a procurar Osíris por todo lugar e tenta encontrá-lo ele de diversas maneiras. Como a gente está se tratando aqui dessa hibridização entre ser humano e Deus, então tudo é possível, tá bom? Então, enquanto deuses possuindo personalidades humanas, eles têm tanto capacidades humanas, tanto quanto capacidades de deuses, tá bom? Então, a Ísis acaba por encontrar Osíris dentro desse rio, dentro do rio Nilo, retira ele de lá e volta feliz para casa. Encontrei o meu marido finalmente. E aí, para celebrar esse reencontro, a Ísis acaba engravidando de Horus, né? Horus é o nome do filho dos dois, né? O filho tanto de Osíris quanto de Ísis. E ela acaba engravidando de Horus. E aí, gente, engravidando de Horus, Horus vai lá, nasce, bebezinho lindo, né? Todo mundo ama Horus. E o irmão de Osíris, ainda não satisfeito, reencontra com seu irmão. Novamente, uma nova briga. Eles, né, se atracam lá. E aí, o irmão de Osíris acaba por cortar o corpo de Osíris em 14 pedaços. Ele pega as partes desse corpo e solta pela cidade. Cada parte em um lugar diferente, pensando, bom, dessa maneira, se Ísis conseguiu encontrar o corpo dele anteriormente, agora para poder encontrar novamente, ela precisa encontrar
cada pedaço, pedaço por pedaço, para juntar e fazer com que ele volte à vida, né? Olha só o pensamento. E aí, é justamente isso que ele faz. Ele vai lá e ele vai lá e corta o corpo de Osíris, joga ele pela cidade e faz com que Ísis vá atrás para procurar. Ísis, como uma boa e fiel, amada esposa, vai atrás do corpo do seu amado e consegue reencontrar todas as partes. Mas, infelizmente, fica faltando uma parte e dessa forma ela não consegue trazer o seu esposo à vida novamente. Pensando na vingança, né, da morte do pai, o filho dos dois, o Horus, vai de encontro ao seu tio para poder vingar a morte do seu pai. E aí, nesse momento, eles entram num ataque em que o tio do Horus consegue retirar um de seus olhos. E aí, o Horus recorre à sua mãe, que lhe entrega um novo olho. E aí, esse olho passa a ser aquele olho que tudo vê, né? Aquela representação de olho que nós temos egípcio. Vocês conseguem lembrar desse olhar, desse olho? Me digam se sim. Caso não consigam lembrar, eu tento espelhar para vocês a imagem do olho de Horus. Deixa eu ver se tem no livro de vocês. Não, não tem aqui não. Todo mundo consegue lembrar desse olho, né? Ele é bem característico. Ele é a característica do olhar egípcio, né? Isso, só que a gente tá falando do olho que tudo vê egípcio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vou compartilhar a tela aqui para que vocês consigam observar. Todo mundo está conseguindo ver? Ok, beleza. Então é basicamente isso, tá bom, gente? É esse o olho de Horus. Beleza. Vocês conseguem. Eu fechei a página. Conseguiram voltar aqui para nossa conversa? Beleza, tá bom. Então vejam só, gente, é justamente esse olho que eu estou falando aí, para que vocês consigam compreender da onde que se surge essas ideias artísticas. Tá vendo que cada uma delas possui um significado? Ela tem um porquê de existir. Ela não foi feita ao acaso, ela não foi feita do nada. Ela foi criada a partir de concepções principalmente religiosas. A gente fala religiosas, mas porque isso está dentro do nosso contexto de entendimento, mas era uma questão voltada para o divino, como eles se comunicavam com essas questões que estavam além de seus entendimentos, tá bom? Então, cada uma delas vai ter um motivo, vai ter um porquê. E aí, eu tinha uma coisa importante para falar para vocês. Sim, exatamente. E aí é justamente por esse motivo que nasce essa ideia da mumificação. É a partir dessa morte de Osíris, tá bom? As pessoas acreditam que Osíris, mesmo tendo seu corpo sendo como eu posso dizer, cortado em 14 pedaços, isso não fez com que ele morresse. Isso fez com que ele continuasse vivo. Afinal de contas, para o entendimento egípcio, né, para as pessoas egípcias, a morte, ela não é uma passagem para um lugar, para um umbral, para um inferno, ou seja lá a forma com que vocês acreditam nisso. Eles não acreditam dessa maneira. Eles acreditam que a morte é uma passagem para uma nova vida. E por esse motivo que existe a mumificação. Por quê? Eles entendem que, e principalmente nessa época, né, se entendia que fazendo o processo de mumificação dos corpos,
e colocando-as dentro de uma pirâmide em que eu poderia colocar todos os objetos pessoais, tudo aquilo que era de valor para as pessoas que morreram dentro dessas pirâmides, né, que eram consideradas como se fossem os túmulos dessas pessoas, elas estariam levando todas aquelas questões para o outro mundo, né, partindo dessa para um outro lugar, e eles estariam levando todas essas questões para o outro mundo, inclusive o seu próprio corpo. Então ele precisava estar em bom estado. É por isso que nós temos tantos corpos egípcios mumificados que estão preservados assim, né, gente? Preservados, né? Até hoje, por causa desse processo de mumificação dos corpos, tá bom? Isso aí era uma questão totalmente de entendimento com o divino, mas tinha uma ligação muito grande com a arte. Afinal de contas, era uma maneira de expressão, mas não somente de fruição estética, não somente olhar para aquilo de maneira e pensar, nossa, eu vou fazer uma pirâmide porque eu acho bonito. Não, não era isso. Eu vou fazer uma pirâmide porque, além dela poder mostrar, né, a grandiosidade da nossa civilização, de como nós somos importantes, ela também vai ter uma ligação com questões divinas, também vai ter uma questão ligada com a organização daquela sociedade, e ela também vai ser uma forma de comunicação. Tá? Se dentro da arte, se dentro do movimento da pré-história a gente fala de comunicação através da arte, dentro da Idade Antiga a gente também fala de uma comunicação voltada para a arte, tá bom? E aí a gente tem aí na página 6 de vocês falando o seguinte: a antiguidade nas artes visuais é caracterizada geralmente pela presença de obras de grandes proporções, que são os monumentos, as representações da hierarquia de classes, os soberanos, sacerdotes, escravos. Isso é muito visto principalmente dentro das pinturas egípcias, tá bom? Sempre que vocês olharem uma pintura egípcia e perceberem que lá tem uma imagem, né, tem uma representação de uma pessoa que é muito maior do que as outras, isso significa o seu status dentro daquela sociedade. Quanto mais importante aquela pessoa era, maior a sua representação. E aí a gente tem até, eu tinha até separado aqui para vocês, eu não sei se eu vou encontrar a sequência, né? Existe uma sequência. Mas, se não me engano, vem primeiramente os homens, que são mais importantes, aí em segundo lugar as mulheres e em último lugar as crianças. Então, era bem dentro dessa proporção, né? Os homens maiores, as mulheres e as crianças, tá bom? Era basicamente nessa proporção de representação. De deuses e cenas do cotidiano, muitas delas com a presença de animais, principalmente os bovídeos, o que se deve à importância dada à sua criação, a representação de seres zoomórficos, como as divindades de forma de animais, elementos escritos como os hieróglifos na arte egípcia e ênfase em aspectos religiosos ou místicos. A arquitetura e a escultura eram predominantes, ao passo que a produção de pinturas era menor, mas existia sim da mesma maneira. Então, gente, o que é esse zoomorfismo? De forma geral, é a tendência de atribuir características animais a algo, deuses, objetos, etc., sejam essas qualidades relacionadas ao comportamento, à motivação ou à representação. O zoomorfismo é comum na religião e na mitologia, porque é justamente esse hibridismo entre o ser humano e o animal, tá bom? E o animal sendo considerado um deus, tá? Onde eu, enquanto ser humano, acabo adquirindo as qualidades daquele animal. Isso acontece muito dentro da nossa cultura, quando a gente fala sobre os índios, os pajés, enfim, que tem aquela representação, o tigre. Então, aquele pajé, ele tem uma alma voltada para o tigre, né? Então, ele possui as características do tigre, ele é rápido, ele é ágil, ele é sagaz, enfim. É basicamente isso que também acontece aqui, que também aconteceu aqui nesse momento, tá bom? E o hieróglifo, gente, é um símbolo que tem por base geralmente uma figura animal
animal ou objeto e representa uma palavra, um símbolo ou um som. Eu acho importante a gente falar sobre isso porque, deixa eu só ver aqui, essa aula de vocês acaba que horas, gente? Só para mim, 9h10 mesmo? 9h30? Beleza. Então a gente tem bastante tempo até lá. Então, olha só, gente, temos 20 minutinhos aí. Então, olha só. Eu acho importante a gente falar também sobre os hieróglifos, porque lá no início da nossa aula, eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu comentei com vocês que existe muito da arte feita naquela época que influencia o nosso cotidiano, a gente nem percebe, a gente nem sabe o porquê e a gente nem sabe como. Falando sobre essas questões dos hieróglifos, foram elas que deram representatividade, ou seja, deu a base para que nós fizéssemos o nosso alfabeto. Então, nosso alfabeto, ele vem dessa questão hieróglifa, tá bom? Além de que a forma com que utilizamos o horário, né? A gente divide o dia em 12 horas de dia, 12 horas à noite, o dia tendo 24 horas, enfim, todas essas questões também são advindas dessa arte antiga, dessa idade antiga, em que foram dessa forma com que eles fizeram para se comunicar, tá? Fizeram para se comunicar, para se organizar, eles eram muito conhecidos pela sua organização e essas questões aí, tá? E aí, passando mais para frente, eu havia pedido para que vocês tivessem feito a página de número 7, né? Quando nós voltássemos às nossas aulas presenciais, eu estaria vistando essa atividade. Fala o seguinte na página 7. O povo egípcio era profundamente influenciado pelas tradições religiosas e mágicas e pela crença em forças transcendentais. O Antigo Egito testemunhou uma intensa atividade cultural, cuja história é organizada tradicionalmente em período pré-dinástico, que é aquele que eu falei para vocês, na pré-dinastia. Eu tenho essa concepção aí de Osíris, de Ísis, é o momento em que eles começam a se organizar enquanto sociedade, e a gente também tem o período dinástico, que é o período em que as dinastias já estão já estão bem estabelecidas. E esse último dominado pela figura do faraó. Então, vocês acham que o faraó sempre existiu dentro da Idade Antiga, dentro da arte egípcia? Ele não existia no período dinástico, no período pré-dinástico. Ele só foi passar a existir no período dinástico, tá bom? Sendo assim o representante máximo, que tinha amplos poderes políticos e também poderes religiosos. Afinal de contas, o faraó era visto como um ser humano, que também era um deus, e aí tinham essas concepções, né? Não muda muito do que a gente vive atualmente, a gente só não. Né? Muitas pessoas colocam aí alguns políticos como deuses, né? E não tem essa representação zoomórfica mais, a gente não consegue ver mais de uma forma zoomórfica, mas eu particularmente consigo perceber a zoomorfia existente, sim. E aí, gente, na página 7 a gente tem o aprecie. O aprecie, ele pede para que você observe na imagem a figura central é maior do que as outras em sua volta. Eu pedi essa atividade para ter sido feita, se não me engano, na aula passada ou na aula retrasada, mas eu gostaria que nós, então, aproveitássemos esse momento para fazermos juntos e compartilhar a nossa resposta. Então, eu vou pedir para que vocês, na verdade, eu posso dar aí uns 3 minutinhos para que vocês façam essa atividade da página 7. Pode ser assim? Deem um ok para mim, se vocês já tiverem feito a atividade. Quem não tiver feito, quando já tiverem terminado, aí vocês me dão um ok que a gente passa a discutir e a comentar sobre ela, beleza? Ok, Letícia e Cibele, tá bom. Então, os outros que ainda não fizeram, ótimo, gente.
Então, acho que nós já podemos corrigir, né? As pessoas que estão fazendo nesse momento vão acompanhando a correção, tá bom? Eu vou pedir para que nesse momento a gente possa interagir, então vocês estão liberados para ligarem o microfone de vocês, tá? Porque a gente precisa conversar sobre essas questões aqui. Então vejam só. Observe na imagem que a figura central é maior que as outras à sua volta. Número 1. Por que essa figura foi representada dessa maneira? O que vocês colocaram aí? Por qual motivo? Eu falei faraó. E aí, gente, exatamente, tá? Exatamente por esse motivo. Ele tinha, Arthur, algum tipo de representação muito importante dentro dessa sociedade. E é por esse motivo que ele foi representado dessa maneira, tá bom? Tudo bem. Que outros elementos há na imagem? Mas você pode falar mesmo assim. Uhum. Que outros elementos há na imagem? A gente também tem outros homens, temos alguns animais, nós temos alguns objetos. Temos alguns objetos também. Muito bom. Cadê a Laura? Laura, me dá um oi, por favor. Tudo bem? Me fala o que você colocou na questão de número 3. Que tipo de cena que é representada? Você colocou que é representada uma mumificação? É isso? Eu não entendi muito bem o que ela falou, gente, mas eu acho que foi mumificação. É... Deixa eu ver. Amanda, o que mais que você colocou? Você colocou alguma coisa diferente? Amanda? Colocou a mesma coisa? Deixa eu ver quem mais aqui que tinha colocado. Cibele, me fala o que você colocou também, por favor. Ótimo, tá. Deixa eu ver quem mais. Gabriel Donato. Talvez um sacrifício? É interessante pensar dessa perspectiva porque a gente fala sobre um momento em que esses sacrifícios eles eram comuns, né? A gente entra dentro das idades antigas e essas questões que envolvem sacrifício para deuses, enfim, é totalmente comum, né? Ótimo, claro. Pensou nessa questão de sacrifício também. Afinal de contas, ele tá com alguma coisa na mão, como se ele fosse, né? Ou talvez ele está coroando, né? Enfim, dizendo, ó, oh, ok, agora você também pode ser considerado um deus, porque ele está de joelhos, mas ao mesmo tempo, né? Não sei, isso aí vai da interpretação de cada um de vocês. Claro, Ana, pode sim. Pensou que era escravidão? Escravização. Também pode ser, né? A gente também fala de uma época de escravidão. Punição, talvez. Olha só que interessante. Você pode digitar, Ana, se você não estiver conseguindo falar, você pode tentar digitar. Eu tô tentando encontrar uma coisa aqui que era importante para mostrar para vocês. Ah, sim, lembrei. Você pode ir escrevendo o
Ô, Ana, você vai escrevendo que eu vou dando continuidade aqui. Eu só preciso falar de algumas características gerais e aí quando você terminar de escrever, aí eu volto no que você falou, beleza? Mas meninos, eu já vou pedir para que vocês coloquem aí no cantinho do livro de vocês, encontrem aí um espacinho, seja aqui em cima, seja do lado, enfim. Ou seja no próprio caderno, no diário de bordo, aonde vocês quiserem anotar, onde vocês se sentirem mais à vontade para anotar. Eu acho que está representando alguém sendo julgado e punido pelos seus atos. Pode ser também. Também é uma interpretação importante, ou também uma interpretação relevante. Eu queria que alguém tivesse feito alguma referência a. Deixa eu ver. A esse animal aí, ao falcão. Eu não vi ninguém falando sobre ele. Por que é que eu tenho um falcão sendo representado nessa imagem? Qual será a importância desse animal para essa sociedade, né? Ah, hum, Interessante. Tá vendo como cada coisa tem uma significação, tem um porquê? Quando a gente olha para uma obra de arte, não necessariamente todas, tá? Porque às vezes a gente fica querendo significar demais as coisas quando na verdade elas não precisam de um significado. Mas falando dessa época aqui, dessa idade antiga, é importante conseguir encontrar os significados, os porquês, porque os porquês é que vão guiar para que você consiga entender o motivo da arte ter sido feita daquela maneira. Olha só, enquanto o Falcão era a personificação do soberano, exatamente, Elisane, muito bem, obrigada. E olha só, gente, algumas características gerais da pintura da arte egípcia é o seguinte: a gente tem essa ausência das três dimensões. Vocês podem perceber isso aí, inclusive nessa imagem que está sendo retratada na página 7. Eu não tenho as três dimensões. Eu não consigo observar essa obra vendo todos os lados do rosto, por exemplo, como eu vejo no nas obras, não sei, em qualquer outra obra existente. Eu não consigo, eu não tenho essa possibilidade de enxergar o rosto das pessoas de frente, vendo essas três dimensões, tá bom? As obras, nessa época aqui, elas eram todas com os rostos virados, né? E aí se vira o rosto, o corpo, o tronco, ele sempre vai estar de frente e os pés, eles também estão sempre virados. A gente tem essa ignorância de profundidade, então eu não consigo enxergar profundidade, diferentemente daquele quadro. Por exemplo, dá um exemplo para que vocês consigam perceber melhor. O quadro O Grito. Lembram do quadro O Grito, feito por Edward Munch, em que a pessoa está bem assim, olhando o seu rosto. E aí a gente tem nessa obra uma questão de profundidade muito bem delimitada, porque eu consigo ver até o final da ponte da obra do Edward Munch. Diferentemente das obras existentes na arte egípcia, ela é totalmente taxada, é como se ela fosse apenas jogada na parede, que é a mesma coisa que acontece também com a arte rupestre, né? E aí, uma outra questão é esse colorido à tinta lisa. A gente não tem claro e escuro, a gente não tem essas indicações existentes de relevo dentro das pinturas, tá bom? Dentro das pinturas. Isso que a gente está vendo aqui é uma figura esculpida dentro em algum vaso, em alguma pedra. Deixa eu ver se aqui fala. Não tem aqui. Mas ela não é uma pintura, tá? Essa imagem que vocês estão vendo. Então, ela não tem claro e escuro, ela não tem essa indicação de claro e escuro, diferentemente do período barroco, por exemplo, em que eu consigo ver pontos de luz, indicações de claro e escuro, enfim. E a lei da frontalidade, que é exatamente isso que eu falei para vocês, lei da frontalidade em arte egípcia, vocês precisam automaticamente
associar uma à outra. Falei de arte egípcia, associem a lei da frontalidade. A lei da frontalidade, ela vai dizer que o rosto precisa estar virado, mas o tronco ele precisa estar de frente. Essa era a maneira deles de fazerem suas obras e de pintarem, de esculpirem, enfim, tá bom? Vamos lá, Ana já escreveu. Ah, a Ana já escreveu, não tinha aparecido aqui para mim. Então, olha só o que a Ana falou, gente, da representação dessa imagem. Me parece que o ser de mais importância representado no meio está moldando a mentalidade do que se parece ser inferior a ele. E os outros homens representam a base da sociedade, exercendo funções menores. Aqueles homens pequenos, tipo aqueles homens pequenos erguendo o chão embaixo do faraó. Que é bastante interessante perceber por que é que existem pessoas que estão sendo representadas embaixo do faraó, né? Ótima representação, Ana, ótima visualização, tá bom? É basicamente isso que eu preciso que vocês façam sempre, essa ideia de conseguir perceber e se sensibilizar com as obras, tá bom? São inferiores ao faraó, exatamente, inferiores ao faraó, tá? Tudo que for representação que estiver menor do que o faraó vai ser inferior a ele e o falcão ele vai estar acima como uma forma de personificação desse ser soberano, tá? Para que a gente consiga identificar, sim, aqui eu estou falando de um faraó e ele é um ser totalmente soberano, tá bom? Meninos, a nossa aula é basicamente isso no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem me perguntar pelo Google Classroom, tá bom? Ou por e-mail também, enfim. Vocês quem sabem. E um beijo, espero que tenham gostado da aula. Caso tenham alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Fiquem com Deus, meninos.